Fala pessoal, vamos falar um pouquinho aqui do prejuízo aí da estratégia 1 e das estatísticas dela, tá? Então essas aqui são as operações reais de 2024, né? Desde janeiro aqui. Se a gente prestar atenção, às vezes que a gente teve prejuízo com a estratégia 1, então a gente teve o primeiro prejuízo aqui onde a gente errou uma vez e depois ganhou. Depois a gente teve uma sequência que a gente errou 3 vezes, daí acertou a quarta. Depois a gente errou duas e acertou a terceira. E agora a gente já está na pior sequência de erros aí do ano, né? Então a gente já está com 4 operações seguidas de erro. A gente veio de uma sequência de 6 ganhos seguidos também, mas falando do prejuízo, estamos em uma sequência de 4 prejuízos seguidos. Esse prejuízo acumulado soma já menos R$ 252 na estratégia 1, tá? Mas em abril ela ainda está positiva em R$ 37, tudo bem? Mas olha só, então estamos no pior prejuízo do ano até o momento com a estratégia 1, perdendo 252 com o contrato, e a pior sequência também, né? Que as outras foi uma vez, 3 e 2. Beleza, 4 vezes aqui. O que eu quero mostrar para vocês aqui agora é como isso se comporta no nosso histórico, então de 4 anos ali da estratégia 1. Então aqui são todas as operações desde 2020, e você veja aqui, ó. Então essa tabela aqui agora que eu estou mostrando para vocês, ela diz o seguinte: quantas vezes aconteceu prejuízos seguidos e eu acertei depois de tantos prejuízos seguidos. Então, só para a gente entender aqui, vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prejuízos seguidos e depois acertei a 8ª operação, tá? Então 7 seguidos. Aqui nessa tabela aqui, isso tem aqui, ó, 7 seguidos e depois um lucro aconteceu 2 vezes só em 4 anos. Então só teve 2 vezes em 4 anos que a gente errou 7 vezes seguidas e depois acertou uma operação. Então, como a gente acabou de ver aqui, isso aqui a gente está numa sequência de 4 perdas seguidas. 1, 2, 3, 4. Se a gente voltar aqui, estatisticamente, isso só ocorreu outras 4 vezes aqui no nosso histórico. Essa é a 5ª vez, então, que ocorre, tá? Então, se a gente perder mais uma, veja, só teve 2 vezes em 4 anos que a gente perdeu 5 operações seguidas e acertou a próxima. Depois teve só 3 vezes que perdeu 6 e assim vai. 7 vezes teve 2, aquela ali que a gente viu, e mais uma. Depois foi para o nosso pior prejuízo. Quando ele errou 7, daí ele errou a 8ª, a 9ª, a 10ª, 11ª e a 12ª seguida, para daí acertar então depois. E isso só ocorreu uma vez. Então, se a gente não repetir isso daqui, a gente está falando que a gente já está aqui. Então, a chance da gente acertar uma próxima operação aí é alta, né? Óbvio, também pode ser que não seja uma operação com lucro cheio, que está em R$ 150 mais ou menos, mas estatisticamente as chances da gente acertar a próxima já vai aumentando, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Eu vou mostrar para vocês também agora o tamanho do prejuízo atual, né, que a gente viu aqui. O prejuízo atual ele está então em R$ 252 e o que esses R$ 252 representa para nós dentro da estatística de 4 anos. Bora lá. Então, pessoal, nessa tabela aqui eu tenho o tamanho dos prejuízos acumulados durante os últimos 4 anos da estratégia 1, até que a gente voltasse a ficar positivo nela, tá? Então, veja só, o primeiro prejuízo da estratégia 1 foi de R$ 367. O que isso quer dizer? Vou mostrar para vocês aqui nessa tabela aqui. Então, esse primeiro prejuízo aqui, ó, vamos ver, até que voltasse a ficar no lucro, foi aqui, ó, 367, tá aqui, tá vendo? Eu já pus a setinha aqui. Então a gente foi perdendo, e daí acumulou 367 de prejuízo. E aí, só que aí a gente ganhou uma, mas ainda não recuperou o prejuízo. Continuamos aqui, fica observando o valorzinho que vai aparecer aqui da soma. Assim, ó. Opa. Então, olha lá, menos 168 acumulado e tudo mais. Aqui, menos 367, vocês estão olhando aqui, tá? Daí, olha só, ganhamos 205, mas não ficamos positivo.
Daí ganhamos outras, ainda não ficamos positivo, não ficamos positivo, não ficamos positivo, não ficamos positivo. Desceu, 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 desceu. Isso aqui foi ficar positivo só aqui, tá vendo onde eu escrevi novo pico? Então, quer dizer que nessas 18 operações, embora a gente tenha ganhado várias vezes aqui no meio, o nosso maior prejuízo foi aqui 367 e a gente demorou até aqui para que todo mundo então começasse a ficar no lucro de novo, tá? Então, esse 367 é o valor que vai para outra tabela lá, depois que ele fez um novo pico, ele começa um novo prejuízo, daí eu coloco lá o 280, daí eu fez um novo pico, depois qual foi o pior prejuízo, foi 404 e tudo mais, então eu tabelei isso aqui, nessa tabela aqui, tá? Então vamos lá, então olha só, agora a gente viu ali 367, 280, 404 e assim foi, tá? Então esses são todos os prejuízos que depois foram recuperados ali ao longo dos 4 anos. E aqui eu coloquei eles sem repetição, porque aqui aparece vários 112, ó, 1, 2, 3, depois vários 56 e tal. Então só para a gente conhecer o tamanho dos prejuízos diferentes que não são repetidos, são esses aqui, tá? Então se a gente olhar ali na nossa conta real, este prejuízo atual ele é de R$ 252. E aí se a gente vir para nossa planilha aqui, R$ 252, vamos colocar aqui por ordem do maior para o menor, 252 ele estaria aqui. Então, se a gente jogar isso aqui para baixo, um para baixo, opa, aí 252 está aqui. Atual, né? Se a gente perder mais uma, vai aumentar isso daqui e tudo mais. Mas por enquanto, esse é o tamanho do prejuízo atual. Então a gente pode ver que ele está meio que no meio aqui, né? Do meio dos prejuízos. Teve algum. Deixa eu pintar aqui de amarelo. Então teve algo de verde. Teve alguns maiores aqui. Total de 8 prejuízos foram maiores do que esse aqui. E a gente já passou os 15 prejuízos menores, tá? Então a gente já tá indo aí para os maiores prejuízos. Isso é chato, mas bom, eu só estou mostrando para vocês para dizer que o prejuízo atual é comum, já era esperado e não há motivo para preocupação, tá? Estamos controlando tudo de perto, mas como eu sei que tem muitos clientes novos que acabaram entrando só nessas operações de prejuízo aí, então infelizmente vocês estão sofrendo um pouquinho mais, né? Mas se a gente pegar e der um zoom out ali e olhar para o mês, pelo menos, o ano a gente sabe que está positivo, né? A estratégia 1 está R$ 700 positivo no ano, mas no mês ela ainda está positiva em 37. E a estratégia 2, se a gente olhar aqui, ela também perdeu hoje, perdeu R$ 40, mas o mês de abril dela está positivo ainda em 229. Então, o nosso mês de abril, para quem começou com ele desde o começo, ainda está positivo em R$ 266 com um contrato, tá bom? Então, é um vídeo aí só para dizer que estamos juntos, estamos todos no mesmo barco. Sei que o momento de prejuízo é sempre chato, mas se acostumem com ele, porque ele vai ocorrer muitas e muitas vezes aí, tá bom? Então, obrigado e tchau!